Então, pessoal, retomando aqui, a relação entre o ângulo central e o ângulo escrito dentro de uma mesma circunferência. Quando eu tenho um ângulo central e um ângulo escrito, ó, um ângulo central e um ângulo escrito dentro de uma mesma circunferência e eles compartilham o mesmo arco, o que que acontece? O ângulo central, ele será o dobro do ângulo escrito, certo? Então, eles podem vir através de três maneiras, tá? A primeira maneira é quando eu tenho, ó, o ângulo central aqui e o ângulo inscrito, de forma que o diâmetro da circunferência passe pelos vértices do ângulo central e do ângulo inscrito. Então, se eu traçar um diâmetro aqui, tá vendo, de rosa, eu vou passar pelo vértice do ângulo inscrito e pelo vértice do ângulo central. Então, nesse caso, esse ângulo central terá o dobro do ângulo inscrito, será o dobro do ângulo inscrito. Outra forma que eu posso vir, outra posição, né, do ângulo central com o ângulo inscrito é o seguinte: o ângulo central vir dentro do ângulo inscrito, tá vendo? Então, aqui eu tenho um ângulo inscrito que eu vou colocar aqui do lado também, que é o BAC. Tô aqui. BAC é quem? O ângulo inscrito. E o ângulo BOC é o ângulo central. Então, quando o ângulo central vem dentro do ângulo inscrito e os dois compartilham o mesmo arco, tá vendo o arco do ângulo central e o arco do ângulo inscrito é BC. Ó, aqui o ângulo é CB ou BC, tanto faz. Não importa a ordem dessas letras. Então, eles compartilhando o mesmo arco e o ângulo central vindo dentro do inscrito, significa o quê? Que o central vai ter o dobro do ângulo inscrito. Agora, quando eu tenho o central e o inscrito, sendo que um dos lados do ângulo inscrito é o diâmetro da circunferência, significa o quê? E eles compartilham o mesmo arco, que o central vai ser o dobro do inscrito. Então, três situações em que o ângulo central será o dobro do ângulo inscrito são essas aqui, ó. Quando eles compartilham o mesmo arco e vêm dessas maneiras, tá ok? Ângulo segmento. O que é um ângulo segmento? Ó, o ângulo segmento é aquele que o vértice é um ponto na circunferência. Então, nesse caso, ele se parece com o ângulo inscrito. O ângulo inscrito, o vértice é um ponto na circunferência. O ângulo segmento também. O vértice é um ponto no segmento. Agora, como fica fácil pra gente ver? O ângulo segmento, o lado BA é corda da circunferência e o lado BC sai da circunferência. Então, para você identificar, o ângulo segmento é aquele que um dos seus lados sai da circunferência. Então, para ser um ângulo segmento, primeiro, o vértice tem que ser um ponto na circunferência, ou seja, ele deve começar na circunferência, e um dos seus lados deve ser corda, e o outro deve sair da circunferência, entendeu? Quem é o arco nesse caso aqui de rosa, ó? O arco é esse aqui, que é BA, tá ok? Então, presta atenção, botei até o BA arco. Então, presta atenção, para ser ângulo segmento, um dos seus lados tem que ser corda, e o outro lado tem que sair da circunferência. E ele tem que iniciar, ou seja, o seu vértice tem que ser um ponto na circunferência. Qual é a relação que eu tenho entre ângulo inscrito e ângulo segmento? Ângulo inscrito e ângulo segmento com o mesmo arco, eles vão ter o mesmo valor. Então, vamos ver. Aqui eu tenho um ângulo inscrito. Eu vou até colocar aqui os pontos A, C, e aqui eu vou chamar de F, tá bom? Que é um F, ó, gente. Então, vamos lá. O ângulo, ó, ACF, estão visualizando ACF, esse ângulo, ele é o que? Inscrito, porque ele inicia o seu vértice, um ponto da circunferência, ele inicia na circunferência e os dois lados são corda. Então, esse ângulo é o que? Um inscrito. E o segmento também é fácil de identificar. O segmento vai ser esse aqui, ó. Eu vou chamar aqui de
De D, eu nem botei esse ponto. Então, o ângulo segmento vai ser, ó, DAF. Ó, o ângulo segmento DAF. Porque um dos seus lados é corda da circunferência e o outro sai. Se acontece isso, é um ângulo segmento. Então, quando eu tenho um ângulo escrito, gente, e um ângulo segmento compartilhando o mesmo arco, ó, o arco desse ângulo ACF, é isso aqui de rosa. E o ângulo, e o arco do ângulo DAF, ó, DAF, tá vendo o ângulo aqui? Ó, o arco, ele pega todo esse ângulo aqui, ó. Que ele vem diferente. Mas pra ser arco, tem que ser o reflexo do ângulo. Então, ele pegou todo esse ângulo aqui, ó, foi o reflexo. Então, nesse caso, se os dois compartilham o mesmo arco, significa que os dois terão o mesmo valor. Os dois terão. Então, basicamente, esse conteúdo é só a relação do ângulo escrito com o ângulo central, o ângulo escrito com o ângulo segmento e o ângulo escrito com o ângulo escrito. Fora que eu vou identificar aqui no início também essa questão do ângulo central apenas. Então, esse conteúdo não é difícil, só que tem que ter atenção e lembrar das relações, tá certo?